Rosa de Saron. Vem ser Rosa de Saron. Olá, eu sou a Tayane, professora de Ciências do Colégio Rosa de Saron, né? E hoje nós vamos iniciar o nosso caderno didático 2. E ele tem como temática principal o porquê é importante cuidar da biodiversidade. A biodiversidade é uma palavra que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, até porque de uns anos para cá ele está muito em evidência, né? Em relação a noticiário, a notícias nos jornais, são assuntos, são temas em que eles estão uma boa problemática do século XXI, tá? Mas quando a gente pensa o porquê que é importante cuidar da biodiversidade, primeiro a gente tem que se perguntar uma coisa. Deixa eu passar. O que é biodiversidade, né? O que é de fato essa palavra em que a gente escuta tanto no nosso dia a dia? Biodiversidade, o nome, ele já indica o seu conceito, tá? Então, vamos lá. Bio. Bio, ele significa vida. Ele está relacionado à vida. Como biologia. Bio, vida, logia, estudo. Então, é o estudo da vida. Então, sempre quando tem esse radical, tá? Que esse radical, ele é grego. Junto com outra palavra, significa vida, tá? Então, vamos lá. A outra palavra é diversidade. A palavra diversidade, ela significa o quê? Ela está totalmente relacionada à variedade, tá? Então, o que a gente tem referência aí? A gente tem a referência aqui. Biodiversidade é a variedade da vida. Então, ela faz referência a todas as formas que a gente tem de vida em um determinado local, uma determinada região e um determinado país. Ou seja, no nosso planeta, tá? Então, essa diversidade, essa variedade, ela está desde o profundo de um oceano até o alto de uma montanha. Essa riqueza, essa variedade de fauna, flora, ela está totalmente interligada e abrange na palavra biodiversidade. E o porquê que tem essa variação tão grande, né, de formas, de formato, de cores, né? É tudo relacionado à adaptação, tá? A gente pode ver aqui, né, a grande variedade de cores e formatos da nossa o quê? Principalmente aqui da nossa fauna, né, dos nossos animais, tá? Então, não tem como a gente comparar, não tem como dizer que o mesmo organismo que é de um ambiente desértico, ele vai ter as mesmas estruturas para um animal que está no Polo Norte. Um urso polar, ele tem o quê? Como a gente viu até no caderno anterior, ele tem uma camada de gordura, ela tem mais uma camada de gordura. Para que serve essa camada de gordura? É uma camada térmica, que serve para o quê? Para aquecer o animal. Já um canguru, que é de um ambiente desértico, ele não precisa dessa camada de proteção, porque o lugar onde ele está inserido, ele é mais quente. Então, ele não precisa dessa camada de proteção, né, para poder se aquecer, tá? Pode passar. Aqui, a gente tem uma variedade da flora, tá? Eu trouxe alguns exemplos, algumas flores, porque aqui a gente nota a diferença de uma flor para outra. Às vezes, a gente até esquece que uma planta, uma flor, ela é um ser vivo. E sim, ela é um ser vivo. As plantas, o reino animal, um fungo, micro-organismo, são grupos até invisíveis, que a gente não tem aquele contato sempre, tá bom? Então, a gente nota o quê? A diversidade da flora. O porquê que tem essa diversidade? Ah, tia, mas por que determinada flora tem um formato, a outra tem outro? E sendo que planta, ela não se move, né? Ah, exatamente por isso. Por ela não se mover, ela precisa de um agente que é dispersor, em que vai dar essa dispersão daquele material genético dela, né? Então, o que ele vai fazer? Como ele vai fazer para dispersar o pólen? Então, ele precisa de uma adaptação para aquele determinado, né, dispersor, e ela vai ter todas as estruturas apropriadas para aquele dispersor. Tem um tipo de orquídea, tá, que ele só é
polinizado por quê? Por um polinizador, que é uma abelha específica, tá? Então, ele vai ter o quê? Então, ela vai ser toda apropriada, toda adaptada para esse espessor. É por isso que tem todos esses tipos de adaptações, tá? Essas mudanças, essa variedade, são relacionadas às adaptações, tá? As adaptações que é necessário aquele organismo passar para poder conseguir existir, se manter existindo. Mas agora a gente já sabe o que é de biodiversidade, a gente já sabe também o porquê dessa variedade toda, né, de formatos de vida. Então, vamos lá. Qual é a importância de conservar a biodiversidade, né? Ela tem uma relação direta com o quê? Ela tem uma relação direta em manter a regulação climática, tá? Por causa da filtração do nosso ar, o quanto o ar ele é adequado para o nosso consumo, para a gente conseguir, né, ter esse processo e viver bem. Tá? Ele também, em relação à fertilidade de solo, o solo ele precisa ser fértil. Então, é importante conservar a biodiversidade para poder manter, tá? Manter toda essa biodiversidade desse local. Tá? Um solo fértil, a gente consegue o quê? A gente consegue plantar, tem vários micro-organismos existentes naquele lugar, né? Então, é importante manter a biodiversidade. A biodiversidade ela é um dos pontos principais, tanto de equilíbrio quanto de estabilidade do nosso ecossistema. Então, a gente precisa manter ele. Uma razão também muito importante é uma razão econômica, tá? Vocês sabem, o petróleo ele é um recurso natural. E o petróleo é uma das nossas maiores razões econômicas, e isso é uma razão mundial, tá? Não é só nacional, é uma razão mundial. E os recursos naturais, eles correspondem a 40%, tá, de toda a parte econômica do nosso país. Tá? Fora os recursos naturais em que a gente já tinha comentado, tá? Sobre as bacias hidrográficas também, em relação ela é contra a erosão, tá? Então, tem vários aspectos que é importante a gente conservar essa biodiversidade. Esse é o rinoceronte branco do norte, tá? E ele, tia, mas ele não é branco. Realmente, ele não é branco, porque a referência do nome é relacionada ao formato da boca, e não à cor. Ele realmente é acinzentado. Mas um ponto sobre esse rinoceronte, tá? É que só tem duas espécimes desse representante dessa subespécie hoje coexistindo no nosso planeta. E são duas fêmeas. O macho, ele morreu em 2018, e aí o que foi feito? Eles conservaram aquele material genético para futuramente ter uma fecundação in vitro. Só que aí tem um problema. Qual é o primeiro problema? As duas fêmeas em que elas estão ainda vivas, que elas ainda estão existindo, né? Elas não estão mais no processo de maturação. Então, o que os cientistas eles estão fazendo? Eles estão tentando pegar esse material genético e reproduzir em outras subespécies, tá? Para manter. Provavelmente vai ser a subespécie, tá, do sul, porque essa é a do norte, vai ser a do sul. Então, ela está em um perigo gigantesco de extinção. Mas aí, o que é extinção, né? A extinção, ela pode ser tanto local quanto global, e ela se refere quando um organismo ele não está mais presente naquele ambiente, tá? Quando ele é local, é como, vamos dar um exemplo totalmente hipotético. Aqui no Maranhão, a gente tem uma espécie, vamos lá, de besouro. E no Ceará, a gente tem a mesma espécie de besouro, a mesma. Aqui no Maranhão, por algum motivo adverso, a gente acabou com todos os representantes dessa espécie, tá? Então, o que aconteceu aqui? Uma extinção local, só nesse local. Só que ela pode ser, quando a extinção é local, ela pode ser reversível. Por quê? Porque eu posso reintroduzir essa espécie. Eu posso pegar os organismos lá do Ceará, que eu garanto que seria a mesma espécie, tá? E eu vou reintroduzir ali no Maranhão. Então, esse processo de extinção local
ele pode sofrer uma reintrodução daquela espécie. Já quando ela é global, significa que aquele organismo ele sumiu de todo o planeta. Então, ele é irreversível. Tá? Então, a gente não pode, a gente não consegue, não tem como a gente reintroduzir, porque em nenhum lugar do planeta a gente não tem mais esse representante. Tá? Mas a gente sabe que é extinção, né? Mas quais seriam os efeitos dessa extinção para todos os seres vivos, né? Primeiro, quando uma determinada espécie ela entra em extinção, vira um efeito cascata. O que seria, tia, esse efeito cascata? Ele está relacionado ao quê? Quando uma espécie ela interage diretamente com a outra. Então, quando ela interage com a outra, ela faz a predação, ela come um organismo, tá? Mas ela sofre a predação. Ela também serve de alimento para alguma espécie. Tá? Então, quando aquela espécie ela é retirada, ela é extinta de forma global, todo o reino ele sofre, tá, com esse processo. Então, acaba uma extinção de determinada espécie, ela acaba o quê? Ela acaba fazendo com que outra espécie ela também entre em extinção. Tá? Também tem uma parte do desequilíbrio do clima, tá? A gente tem um processo de autorregulação. E a gente tem isso graças à biodiversidade, graças à diversidade de todos os locais, tá? Então, a gente vai perdendo cada vez mais essa autorregulação. Tem relação também com variabilidade genética. Ah, tia, mas como assim variabilidade genética? A gente tem uma determinada espécie. Ela é resistente a uma alta temperatura. Ok, vou lá. A gente também tem outra subespécie em que ela não é resistente à alta temperatura. Mas por algum motivo de caça, de pesca, em alta proporção, a gente dizimou, tá? A gente tirou todas as espécies que elas são resistentes à alta temperatura. A gente extinguiu ela. E só sobrou a subespécie dos organismos que eles não são resistentes. Tem um efeito estufa, a gente tem algumas alterações climáticas, e vamos tratar como o nosso ambiente ele estivesse aqui normalmente a 28 graus, e por uma eventualidade ficou sempre a 34 graus. Essa espécie ela vai se extinguir também. Por quê? Porque ela não vai conseguir sobreviver a uma alta temperatura. A que conseguiria sobreviver foi a que a gente acabou extinguindo. Então, a gente acaba perdendo essa variabilidade genética. Tá? Pode passar. Aqui, a gente tem alguns animais que estão em extinção na Amazônia. Uma das maiores quantidades de números de espécies, tanto do reino vegetal quanto do reino animal, ele está contido no Brasil. Tá? Por quê? Porque é um grande representante. A maioria das espécies elas estão contidas na floresta tropical, tá? Então, a gente estima que a gente tem aproximadamente 2/3 de todas as espécies, tá? Tanto do reino animal quanto do reino vegetal, de toda a superfície da Terra. Então, aqui a gente consegue ter dimensão o que é o nosso país, né? O nosso país ele tem uma responsabilidade não só com o cidadão brasileiro, mas com toda a população mundial. Tá? E esses aqui, eles são alguns apenas, né? Como arara azul, a onça-pintada, são alguns representantes que eles estão nesse período de extinção. E foi devido ao quê? Devido a desmatamento, a queimada, normalmente a ações humanas. A Amazônia ela já tem aquela visão mais ampla. Então, graças a isso, a gente tem projeto, tá? A gente tem lei, tem fiscalização que nos auxilia a conservar mais a Amazônia. Mas ainda é muito pequena. Tanto que a gente ainda tem o quê? Animais que estão em processo de extinção, tá? Então, é isso, tá? Muito obrigada. E não esqueçam de seguir o nosso Instagram, tá? O Instagram do Colégio Rosa de Saron e a nossa página do YouTube. Então é isso. Tchau! Mais que pessoas, histórias,
mais que conteúdos, resultados. Venha construir conosco um futuro promissor, num ambiente mais